Bom dia. Então, nesse capítulo 4, nós vamos falar sobre as reações que ocorrem com os alcenos. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre adição de haletos de hidrogênio e também uma informação muito importante que seria a estabilidade carbocátil, que nós vamos utilizar essa informação em vários estudos de reações na química orgânica. Então, como introdução, a gente vai explicar por que essa adição ela é chamada de adição eletrofílica a alcenos. Então, o alceno ele tem uma ligação dupla, e aí você tem agora o reagente, que vai reagir nessa ligação dupla. Lembra que no capítulo anterior, nós definimos o alceno como sendo um nucleófilo, porque ele tem afinidade pelo núcleo, que tem carga positiva, já que ele tem uma ligação π, e essa ligação π ela é bastante reativa. Então, um nucleófilo geralmente reage com um eletrófilo. Então, esse seu reagente ele vai ter que ter um eletrófilo, uma espécie com carga positiva, por exemplo, ou uma espécie deficiente em elétrons. Claro que esse eletrófilo ele está contrabalanceado com uma carga negativa, que seria um nucleófilo. A adição, então, que ocorre na ligação dupla, é que o Y, o eletrófilo, se adiciona ao carbono da dupla, e esse Z, que é o nucleófilo, se adiciona ao outro carbono da dupla também. Então, a ligação dupla passa a ser uma ligação simples, daí vem o nome de reação de adição. A adição é chamada de eletrofílica porque o primeiro elemento que entra, que é adicionado nessa ligação dupla, é o eletrófilo, tá certo? Então, a adição se inicia com a adição do eletrófilo ao carbono sp2, né? Que é apenas os carbonos da dupla, que são sp2, é que vão reagir aqui, do alceno. E se conclui com a adição do nucleófilo em outro carbono. Então, primeiro entra o eletrófilo em uma primeira etapa da reação, depois entra o nucleófilo numa segunda etapa da reação. Essa reação, uma reação nós mostramos desse tipo no capítulo 3, para exemplificar as informações que nós estávamos estudando lá. E aqui mostra para você um mecanismo geral da adição, por exemplo, do HBr, como nós vimos no capítulo anterior. Então, a ligação π ataca o hidrogênio aqui, já que essa ligação entre hidrogênio e bromo ela está polarizada, né? O bromo, por ser mais eletronegativo, tem uma carga parcial negativa sobre ele e tem uma carga parcial positiva sobre o hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui é o eletrófilo, certo? Então, o nucleófilo, o alqueno, ataca o eletrófilo. Essa etapa é uma etapa sempre lenta, porque um dos carbonos, então, adicionou um hidrogênio aqui. O outro carbono ficou deficiente em elétron com carga positiva. Então, nós chamamos isso de carbocátion. Sempre a formação do carbocátion é uma etapa lenta, já que o carbocátion é uma espécie bastante reativa, tá certo? Então, o carbocátion é o intermediário da reação. Então, nós temos a primeira etapa, que é a formação do carbocátion, que é a adição do eletrófilo. Depois, então, nós temos que o Br-, o nucleófilo, ele ataca o carbocátion numa etapa rápida, formando, então, a adição de HBr na ligação simples. Então, essa é uma adição de haleto de hidrogênio. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui, e nos exemplos que vão ser apresentados abaixo, não há diferença em qual carbono sp2 se inicia a reação. Por exemplo, aqui, essa molécula de eteno ela é simétrica. Esse hidrogênio pode se adicionar aqui e o cloro aqui. Como o contrário, se ocorrer o contrário, vai dar o mesmo produto, que é o cloreto de etila. De novo, nós temos uma outra molécula simétrica, que é o 2,3-dimetilbut2-eno. Também, tanto faz o hidrogênio adicionado de um lado e o bromo do outro, como foi mostrado aqui, né? O hidrogênio adicionou aqui, o bromo aqui, formando uma ligação simples. Quanto ao contrário, também, se o bromo adicionasse aqui, o hidrogênio adicionasse aqui, o seu composto, o seu produto ia ser o mesmo, 2-bromo, 2,3-dimetilbutano, assim como ocorre no ciclo hexeno. No ciclo hexeno, esse hidrogênio aqui foi adicionado aqui em cima e o iodo embaixo, mas se você colocasse o iodo em cima e o hidrogênio embaixo, daria no mesmo, já que também essa molécula ela é simétrica, formando o iodo ciclohexano. Mas se nós tivermos uma situação dessa, qual que é o produto? Eu tenho o 2-metilpropeno adicionando a HCl. Se o hidrogênio se adiciona aqui, no CH2, virando CH3, e o cloro se adiciona aqui, formando então o cloreto de terte-butila, ou se o hidrogênio se adiciona aqui,
e o cloro se adiciona aqui, nós teríamos a formação do cloreto de isobutila. Então são dois produtos diferentes, já que essa molécula não é simétrica. A pergunta é, qual dos dois produtos é o produto que nós vamos chamar de principal? Ou seja, qual é o produto que vai ser formado em maior quantidade? Ou será que vai formar 50% de um, 50% do outro? Ou é impossível a gente prever qual dos dois será o produto principal? Tá certo? Então, o produto principal que nós falamos aqui é aquele produto formado em maior quantidade, ou às vezes em algumas reações é formado apenas um dos dois produtos, que é o que acontece nesse caso. Os dois produtos aqui não são formados nessa reação. Apenas esse primeiro produto aqui é formado, esse aqui não. Como que você vai saber disso? Isso é importantíssimo, tá certo? Então isso tem a ver com o intermediário formado naquele mecanismo que eu expliquei agora há pouco, o carbocátion, certo? Então o carbocátion, a formação do carbocátion sempre é etapa lenta. Então sempre é etapa determinante da velocidade da reação. Então o carbocátion que se formar primeiro vai ser preferencial na reação. Então nós temos a seguinte situação aqui. Então, a formação do carbocátion é a etapa determinante da velocidade. Então, como eu disse, se esse hidrogênio ataca aqui, ele entra primeiro, né? Segundo o mecanismo, a ligação π busca o hidrogênio, e você então forma esse carbocátion terciário como intermediário. Já se esse hidrogênio entrar nessa posição aqui, né? Você teria um carbocátion primário. Então, existe diferença nos intermediários da reação. Por um lado, você produz um carbocátion terciário e pelo outro lado, você produz um carbocátion primário. Perceba que você está colocado aqui que esse caminho não se forma. Ou seja, o carbocátion primário ele não se forma. Então, esse produto aqui ele não é formado, porque o cloreto não vai atacar aqui, já que ele não se forma. Então, nós temos apenas um único produto formado nessa reação. Isso é explicado porque o carbocátion terciário ele é mais estável do que o carbocátion primário, certo? Então, é importante saber disso. O carbocátion terciário é mais estável do que o primário, portanto, o Cl- ataca aqui, numa segunda etapa, formando, então, o cloreto de tert-butila como único produto. Então, a estabilidade relativa dos carbocátions, que você tem que lembrar, e é importantíssimo isso, você vai ver isso em vários capítulos mais à frente, é que um carbocátion terciário ele é mais estável do que um carbocátion secundário, que é mais estável do que um carbocátion primário, que é mais estável do que o carbocátion metílico, tá certo? Então, a pergunta agora é por que o carbocátion terciário é o mais estável, né? Lembrando, ele é terciário porque esse carbono é terciário, você tem 3 grupos alquila ligados nele. Aqui é secundário porque você tem 2 grupos alquila ligados nele, certo? E aqui é primário que só tem um grupo alquila ligado nele. Então, grupos alquilas, né, são carbonos que estão ligados a esse carbocátion aqui. A estabilidade do carbocátion ela é relativa, porque esses carbocátions eles não conseguem ser isolados nas reações, já que são espécies bastante reativas. Então, por que o carbocátion terciário é mais estável do que o secundário? Certo? Obviamente tem a ver com esses grupos alquila. Grupos alquila, eu já falei para vocês, que eles são grupos doadores de elétron. Só que grupo alquila, tipo um CH3, ele não tem elétron sobrando para doar elétron. Ele doa esse elétron que nós chamamos por efeito indutivo, que é por hiperconjugação que nós vamos explicar isso aqui. Tá certo? Então, grupos alquila são grupos que doam elétrons. Então, quando eu tenho 3 grupos alquila, o meu carbocátion é mais estável porque esse carbono, carga positiva, ele é deficiente em elétrons. Se você tem grupos que doam elétron para ele, então isso diminui essa deficiência de elétrons dele. Ou seja, ajuda o cátion a ficar mais estável. Correto? Então, você consegue perceber isso aqui nesse mapa de potencial eletrostático. Quando você tem o cátion metila, ele está bastante isolado, você não tem grupo alquila nenhum ligado nele, você tem 3 hidrogênios aqui. Então você tem uma baixa densidade eletrônica aqui no carbono, que ele está positivo. Quando você tem um grupo metila, essa baixa densidade eletrônica no carbono ela diminui.
Se você tem 2, ela diminui mais ainda. E se você tem 3, menor essa baixa densidade eletrônica que você tem no carbono, essa deficiência de elétrons que você tem no carbono. Então, isso é explicado através da deslocalização de elétrons. Mas aqui não é uma deslocalização de elétrons por ressonância. É apenas, como eu disse a vocês, através de um efeito indutivo. Então, no cátion etila, que nós estamos vendo agora aqui embaixo, aqui é o cátion etila. Então, você tem um CH2, aqui você tem um CH2, e ele é o carbocátion, a carga positiva está sobre ele. Então, aqui você tem um orbital P vazio. E do lado você tem um CH3, que está mostrando aqui as 3 ligações carbono e hidrogênio, destacando essa ligação sigma aqui. Então, no cátion etila, o orbital de uma ligação sigma carbono e hidrogênio, esse orbital aqui da ligação sigma carbono e hidrogênio, que é vizinho ao carbono, que tem um orbital vazio, que é o carbocátion, ele pode se sobrepor ao orbital P vazio, tá certo? Essa hiperconjugação, essa sobreposição do orbital, é que é o chamado de efeito de doação de elétrons indutivo. Então, o grupo alquila, ele acaba diminuindo essa baixa densidade de elétrons sobre o carbocátion devido a esse efeito de hiperconjugação, tá certo? Então, essa carga positiva é parcialmente distribuída sobre cada uma dessas 3 ligações. Aqui está mostrando apenas uma. Então, o grupo CH3, você conseguiria interagir com as 3 ligações sigmas ao mesmo tempo. Então, o grupo alquila, ele ajuda a estabilizar a carga positiva no carbocátion devido a esse efeito de hiperconjugação. No caso de metila, você não tem nenhum grupo que pode diminuir essa baixa densidade eletrônica no carbono por efeito de hiperconjugação, portanto, ele é um carbocátion menos estável. Então, a carga positiva, quando ocorre essa hiperconjugação, ela não está mais localizada somente em um átomo, mas dispersa num volume maior. Então, isso acaba aumentando a estabilidade do carbocátion. Então, agora, se você tem o cátion tert-butila, imagina que lá eu estava analisando só esse cátion etila, que só tinha um CH3. Quando você tem um cátion tert-butila, então você tem 3 ligações sigmas aqui de carbono e hidrogênio, outras 3 aqui, ou seja, você tem 9 ligações sigmas carbono e hidrogênio que podem se sobrepor ao orbital P vazio do carbocátion. Ou seja, você tem mais grupos que aumentam a estabilidade do carbocátion. Por isso que o cátion tert-butila é o carbocátion mais estável desses 3 que foram colocados aqui. Aqui você tem um carbocátion secundário, que é mais estável do que o primário, porque ele tem, no caso aqui, 6 ligações sigmas carbono e hidrogênio que podem sobrepor orbital P vazio, tá certo? Então, importantíssimo entender por que o carbocátion terciário é um intermediário mais estável, certo? Então, a gente termina agora esse tópico e até a próxima aula.